Você pede silêncio lá, tá? Fechar a porta. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar da noite de hoje. E para a nossa harmonização, uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido Chico, através do livro Palavras de Vida Eterna. Rogar, não se faça a minha vontade, mas a tua, Jesus. Lucas 22, 42. É comum a alteração de votos que formulamos de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiram na alma por anseios aflitivos do sentimento caem, após realizados, nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós, costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes passa a condição de essencial. Forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso para satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos assim a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando do Pai Criador, de Jesus, nosso guia e modelo, bem como da espiritualidade maior que nos intui, nos assiste e nos inspira nesse instante, a nossa eterna gratidão. Gratidão por tudo que temos, Pai. Gratidão pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Gratidão pelos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. Gratidão pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz que rogamos para nós outros recai igualmente sobre cada um destes nossos irmãos. Te agradecemos pela presença desses irmãos que aqui comparecem com a vossa permissão da pátria espiritual para aprender conosco na noite de hoje sobre as vossas lições morais a nós deixadas. Te rogamos, como pedidos que somos, permita que nossa Mãe Maria, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas nesse instante, onde quer que se encontrem, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, a fim de que se sintam fortalecidos, reenergizados para os embates que ainda estão por vir. E com a oração que nos ensinastes, pedimos permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho no lar da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Mensagem ditada pelo Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão.
Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, também escutou a santa voz clamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Depois disso, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, palavras ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após o desencarne de sua mãe, Santa Mônica: estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo que a hora é chegada para a divulgação da verdade, que ele pressentiu outrora, é o seu propagador ardente e multiplica-se, por assim dizer, para responder a todos os que o chamam. Santo Agostinho vem derrubar aquilo que construiu? Certamente que não. Como muitos outros, vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma livre entrevê novas claridades, entende o que não entendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de algumas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais claramente. Foi assim que deve ter abandonado a crença que tinha a respeito dos espíritos incubos e súcubos e sobre a maldição que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pôde, em alguns pontos, pensar de modo diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode fazer-se o propagador do Espiritismo sem renegar sua fé, pois vê nele a realização das coisas anunciadas. Hoje, ao proclamá-lo, apenas nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Então, Erasto hoje vem, através desta mensagem ditada em 1863 em Paris, nos falar de Santo Agostinho, esse baluarte do cristianismo, esse divulgador das suas ideias e de tudo aquilo que aprendeu na pátria espiritual e também na pátria material, que nós vamos encontrar em inúmeras mensagens esparramadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Santo Agostinho nos fala muito no capítulo 13 desse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as chagas que corroem a humanidade, que é o egoísmo e que é o orgulho, que quando elas forem extirpadas do seio de cada um de nós que ainda habitamos esse mundo de provas e expiações, negação da humildade e da caridade, o mundo se tornará melhor. E nos trouxe várias mensagens sobre a caridade, nos falou sobre a caridade material, nos falou principalmente da caridade espiritual e pôde comprovar que tudo aquilo que aprendeu através dos tempos no cristianismo, ele pôde comprovar isso espiritualmente através do Espiritismo Consolador prometido, que o Cristo disse que nos enviaria e de fato nos enviou. E por isso ele pôde fazer parte dessa pleiade de espíritos luminares que instruem, que iluminam o Evangelho segundo o Espiritismo, como Erasto, o próprio Sócrates, a quem nós denominamos muitas das vezes também como Santo Agostinho, uma das encarnações de Santo Agostinho, e tantos outros que vêm nos iluminar no Evangelho, dando-nos prova da doutrina universal dos Espíritos. E assim foi Santo Agostinho.
Por isso o capítulo nos diz: não vim destruir a lei, mas vim para dar-lhe cumprimento. Nós tivemos essa primeira revelação através de Moisés, tivemos a segunda revelação, que foi o Cristo resumindo as leis, os 10 mandamentos e a lei mosaica em apenas 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como a si mesmo. E aí nós temos todo o resumo daquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos alcançar a verdadeira felicidade. Felicidade esta que todos nós corremos atrás, e já pudemos perceber que não é através de uma casa nova, de um carro novo, de uma roupa nova, de dinheiro no banco, que nós vamos ter a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, como nos ensina Santo Agostinho, está na consciência tranquila do dever cumprido. Quando repousamos a nossa cabeça no travesseiro à noite e antes de dormir fazemos o nosso exame de consciência, e aí podemos observar que realmente o nosso dia valeu a pena, porque ninguém vai ter do que reclamar de nós no dia de hoje, porque todo o bem que estava ao meu alcance eu pude praticá-lo. Eu não fui omisso em nenhuma das oportunidades benditas que Deus me deu no presente dia, para que eu pudesse domar as minhas más inclinações e me revelar o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Esses são os ensinamentos que Santo Agostinho nos trouxe, e são os ensinamentos que nós precisamos colocar em prática urgentemente, se ainda não estamos colocando, para que quando nós nos encontrarmos na pátria espiritual, nós possamos estar com a consciência tranquila do dever cumprido e possamos, na nossa próxima existência, gozar de uma felicidade maior, gozar de uma clareza maior, de um conhecimento bem mais facilitado, para que nós possamos desempenhar o nosso papel nas sucessivas reencarnações, porque é o que o Espiritismo nos diz. A crença em Deus, o princípio da imortalidade do espírito, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação e a lei de causa e efeito, como nós também costumeiramente chamamos de lei de ação e reação, ou lei do plantio e da colheita. Vamos colher, estamos colhendo aquilo que tivermos plantado. Então, que nós não percamos a oportunidade ainda nesta presente existência, nessa presente reencarnação, de plantarmos somente aquilo que o Cristo espera de cada um de nós, para que nós possamos realmente nos tornarmos seres perfeitos aos olhos de Deus e possamos galgar mundos melhores o mais rápido possível, porque tudo vai depender do nosso esclarecimento, tudo vai depender da nossa boa vontade, da nossa orientação, para que assim nós possamos prosseguir, saindo dessa escola de provas e expiações, galgando patamares para o mundo de regeneração e posteriormente para mundos ditosos, mundos angelicais. Que Deus possa continuar nos fornecendo as ferramentas, Jesus possa continuar sendo o nosso único guia e modelo, e a espiritualidade maior, os nossos anjos guardiões, mentores e guias possam encontrar-nos sempre dotados de pensamentos elevados, sentimentos na benevolência, na indulgência, no perdão, para que eles possam fazer morada juntos de nós, nos intuindo, nos inspirando sempre. Então, mais uma vez, agradecidos por essa oportunidade bendita do culto do Evangelho do Lar na noite de hoje, agradeçamos a Deus por essa oportunidade da presente encarnação, que nós possamos fazer valer a pena, que nós possamos crescer aos olhos de Deus, agradecidos a Jesus, nosso guia e modelo, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu nome para a prática deste Evangelho. Agradecidos também à espiritualidade maior que nos envolveu, nos assiste, nos inspira, nos intui, e agradecer a Jesus por permitir que esses irmãos da pátria espiritual aqui comparecessem para aprender conosco na noite de hoje sobre as suas lições morais. Gratidão, Pai,
por tudo que temos e por tudo que somos, e na certeza de uma semana de muita paz, muita harmonia, muita serenidade, muita saúde, muita sabedoria, com a oração de Maria pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão.